Vamos falar de um assunto muito sério. A gente falou ali da carreata, o pessoal na rua e coisas que a gente tem visto no Brasil inteiro. E o governo paulista informou, inclusive, Kátia, que aumentou o número de pessoas internadas pelo Covid. Então, né? A gente não aumentou pouco, não. E a gente já vinha há tempos falando, que tinha gente achando que... Quando falou assim, a vacina vai chegar... Tem gente achando que a vacina já chegou, já foi vacinado, já não tem mais problema nenhum. E tem uma alta de internação aí, a gente está comparando pelo menos em 18%. Uma colega nossa, a Maíra, foi lá fazer uma reportagem, tem os detalhes. É Vamos assustador, ver? gente. Então. Olha lá, rodou. O alerta já tinha sido feito. Na semana passada, médicos de vários hospitais particulares da cidade de São Paulo apontaram um aumento nas internações pela Covid-19. A Secretaria de Saúde negou. Mas nesta segunda-feira, o governo estadual admitiu o problema. Então. A alta nas internações foi de 18% nos hospitais públicos e privados na semana passada. A média passou de 859 para 1.009 por dia. E esse aumento veio depois do último feriado, quando ocorreram aglomerações em várias cidades de São Paulo. Se nós tivermos índices aumentados, seguramente medidas muito mais austeras e restritivas serão realizadas. A reclassificação das fases do estado de São Paulo, prevista para esta segunda-feira, foi adiada para 30 de novembro. O motivo é a instabilidade registrada na semana passada na plataforma federal que contabiliza os dados da Covid-19. Indicadores de ocupação de leitos de UTI e internações cresceram nesta última semana. O momento requer, portanto, precaução para uma análise mais completa para a proteção da população. Olha, gente, só lembrando que o que eles falaram na matéria é uma média dos hospitais. Eu tenho muitos amigos médicos e sei pelo menos 2 ou 3 hospitais particulares que o aumento foi de 30%. Em muitos casos, andares de alguns hospitais que eram destinados no início, 2 andares só para quem tinha Covid, e graças a Deus no passado, né? As pessoas se conscientizaram e o número de contaminados diminuiu, então eles puderam receber e fazer cirurgias de pessoas com outras doenças. Agora, esses 2 andares já foram reocupados com pessoas contaminadas com Covid e a UTI desse hospital já está cheia de gente com Covid. Então, gente, ó, quantas vezes quer ver? Pelo menos uns 20 dias, 30 dias. Tava eu da Atena no nosso Papo de Janela falando disso, as pessoas não se conscientizando. A gente abriu um link na 25 de março, lembra? E a gente mostrava as pessoas sem máscara. A gente falava, gente, não é para ir para restaurante, eu também quero ir, não é para ir para bar, eu também quero ir. Quero ir para qualquer lugar que eu pudesse sair. Mas não é hora da gente sair. A vacina tá chegando, mas não chegou. E ninguém sabe direito quando vai chegar. Espera-se para janeiro, mas também não vai ser uma vacinação em massa para a população inteira do país. A gente tem um país que é um continente. Então, desculpa, gente. Sabe o que parece? Um bando de criança que tá vendo que tá chovendo lá fora e fala que tá sol porque é ir no parquinho. Quer pegar a chuva, né? Gente, o bicho tá pegando e vai piorar. E não adianta, eu também sou otimista. Só que você vê, cada vez, as pessoas mais perto da gente se contaminam. A gente falou ontem com Mariana Godoy, com o Dalcides, marido dela, que tomavam cuidado. E ela relatou da preocupação de não saber como o organismo dela vai reagir. A gente tem o Jacan, que também já teve. E aqui o Neto e outras tantas pessoas da Band. E olha que a Band também toma todo cuidado. A gente tem toda assistência e cuidado aqui. Mas esse é um vírus, gente, muito diferente do que foi H1N1. A gente já cansou de falar, mas nunca é demais falar para as pessoas se conscientizarem. Ele é altamente, ele contagia rapidamente, é altamente contagioso, mas de uma forma que a gente não imagina. Você acha que a gente já não teve contato? A gente já teve, mas não calhou, porque a gente sai daqui, ó, lá na minha necessaire, no bolsinho de fora, tem a minha máscara. Acabei de gravar a chamada, eu já passo álcool já na mão, coloco a máscara e a gente sai. E por que toda hora tá todo mundo que nem uns malucos aqui, maluco do álcool gel? Porque por mais que os meninos também sejam todo mundo fica o tempo inteiro se cuidando, a gente não sabe se veio, sei lá, alguma coisa foi colocada aqui em cima e estava contaminada. Eu venho e ponho a mão no rosto, eu me contamino. Então, cara, não é brincadeira. Criança pode pegar, você viu já? Dos casos de muitas crianças que adquiriram algumas doenças, elas não tiveram nem sintomas do Covid, do coronavírus, e tiveram umas doenças de inflamação extremamente severa e que estão tendo vários problemas. Tem gente, ó, Carla Prata, teve em setembro o Covid, o coronavírus. Ela agora, em setembro, nós estamos em novembro, ela está internada por trombose causada como consequência do coronavírus.
Tem jogador do Santos, né? O Daniel do Santos. Daniel do Santos. Gente, Raniel, não é uma brincadeira, cara. Desculpa. Não, eu também, você acha? Eu tenho rodinha nas pernas. Eu não consigo ficar só de casa pro trabalho para casa. Não. E é só o que eu tenho feito. E a vida, Cátia, vamos E não reforçar dá, os números. gente. 166 mil mortes só no Brasil. E vamos dar o dado do mundo, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já perderam Agora, a o que vida. está acontecendo com a Espanha, o que está acontecendo com a Itália, Portugal já fechou tudo. Você acha que vai acontecer o que aqui se as pessoas não se conscientizarem? Não adianta a gente brincar, gente. O negócio é sério. Sim. Se você quer acreditar que não é sério, sinto muito por você. Mas, cara, você que tem um pouco de juízo, olha para o mundo. Por que você acha que o brasileiro é um ser tão especial que não vai acontecer? Porque já aconteceu até antes, né? O que está acontecendo no mundo inteiro. Olha os Estados Unidos. Do jeito que tá. E só em dados oficiais, a gente sabe que inclusive está tendo... Alex, só reforçando, o pai do Márcio Garcia está em estado grave. Oi. Sabe qual é a frase que ele publicou e cai muito bem com o que você está falando? O quê? Fiz pouco caso do Covid. Então, gente... E o pai dele em estado grave. O pai do Márcio E ele Garcia. pedindo orações, você vê? E sabe o que eu acho mais triste, que eu vi nas redes sociais? Um monte de gente, porque saiu essa matéria dizendo que hospitais particulares estão com um número muito grande de internações. Até a mãe da Adriana Bombom morreu em decorrência de um AVC causado também por uma sequela do coronavírus. Ela que já tinha diabetes. Aí tinha gente assim, aê, classe AB morrendo. Quase que eu respondi, aê, seu tonto, você acha que vai chegar em você ou não vai? Claro, gente, não tem classe AB. Não tem classe CDE. É todo mundo se lascando junto. A diferença, sabe o que é? O que é muito triste, mas é que é real. Quem tem uma condição financeira, quem tem um plano de saúde, vai ser atendido num hospital que pode ter um atendimento diferenciado em oportunidades diferentes. Pode ter leito, né? Sim, porque vamos lembrar que o Brasil... Aqui em São Paulo também, principalmente, vamos falar de São Paulo. A gente não tinha aqueles hospitais todos que foram feitos justamente de Campana. Desmontados, né? Então, e agora? E se precisar? Aí todo mundo fica assim, olha lá, fizeram no hospital de Campana e nem lotou, que nem falaram. Você queria que tivesse lotado? É que nem plano de saúde, a gente paga esperando que não use. Você vai falar assim, já que eu paguei, eu vou querer ser internado, né? Pelo menos eu já estou usando o que eu gastei. Cara, é surreal. Você não quer usar nunca, né? O dado oficial de ontem para hoje, Cátia, inclusive a gente sabe que esses dados estão um pouco defasados. A gente está falando de 216 mortes desde que fechou o horário ontem até hoje. Hoje, por volta das 8 da noite, 9 da noite, deve ser divulgado. Mas mesmo assim é um número muito grande, gente. 216. Vou te falar uma coisa. Tem vários amigos médicos nossos que estão, gente, lá na linha de frente. Que estão dizendo que mais um mês que o Natal vai ser de lascar. Dezembro e janeiro não vai ser fácil. É a segunda onda que eles chamam, né? A gente não saiu nem da primeira para a gente entrar na segunda. A gente vamos dizer que a gente está na marola. Daqui a pouco vem uma onda que cobre a gente, porque a gente não saiu da primeira. Porque você acha que... Datena já falava e Datena tem razão, gente. Lembra que ele disse? Quando vai chegando perto das eleições, vão dizer que teve menos gente morrendo. Aí passou, você vai ver, domingo tem eleição de novo, né? Semana que vem já vai estar para 800, 900. Aí tem gente a falar, aí, ó. São jornalistas aumentando o número. O jornalista não mata ninguém, ele só confirma o que está acontecendo. Um dado que então traz a toma realidade, juízo, né? gente. Eu estou sem ver minha mãe desde fevereiro. Rodrigo tá vendo ver o pai e a mãe dele desde fevereiro. Você acha que a gente queria isso? Não. E a gente nem se arrisca, nem arrisco ir no portão, que minha mãe mora num prédio que tem portão de vidro. Porque eu sei que ela pode abrir e vir me abraçar. E eu não quero depois me sentir culpada por isso. Porque a gente tem contato com um monte de gente. Eu, quando entro aqui na Band, como todo funcionário, eles aferem temperatura. Hoje era 35,9. Mas eu posso estar contaminada sem ter febre ainda, transmitindo para todo mundo. Sim. Ó, quer ver um exemplo? Vou fazer uma coisa que eu não devia falar, mas eu vou falar. Vocês sabem, Alex estava aqui, Rafa estava aqui no dia, a Cíntia tinha ido gravar. A gente soube que o Diego Becker, que faz o Miro, tinha postado que ia fazer shows de sexta-feira, quinta ou sexta-feira, numa casa de shows. A gente viu, a gente não sentou com ele no intervalo, o que a gente falou? Você não pode fazer isso. Você não pode colocar a gente em risco e todo mundo aqui em risco junto. É uma escolha sua, mas é a nossa escolha não querer se contaminar. Porque a gente não pode fazer isso, nem pela gente, nem pelos outros que a gente tem contato. Ele foi e fez o show. Chegou segunda-feira, o Rodrigo falou pra ele, você não vai poder entrar. Você vai continuar fazendo show? Eu vou. O Rodrigo falou, então você não entra mais no programa. Aí, veja só, é cruel? Não é cruel.
É o correto, que a escolha de um não pode afetar a escolha de outros tantos aqui. Porque a gente não fala da minha escolha, a gente fala da escolha da minha, da do Alex, da Cíntia, do André, do Rafa, do Isaías, do Bruninho e de todos que estão aqui e todas as pessoas que vão convivendo com todo mundo, da presidência até o último funcionário que está aqui. Todo mundo. Então, a escolha de um não pode afetar a vida dos outros. Então, por isso que eu estou te falando, não é que a gente fala uma coisa que a gente não faz. Que saiu, e quando começou, a gente voltou da pandemia, não foi conversado com todo mundo? Todos nós, verdade. Quem quiser fazer vai ter consciência, vai sair fora do grupo, até quando a pandemia passar. E assim será, não importa quem seja. E é isso. Se eu fizer, eu caio fora. Se ele fizer, cai fora e todo mundo cai fora. Então, a responsabilidade da gente não é perante a gente, é perante o salário de todos aqui, dos anunciantes que fazem parte daqui, do grupo que a gente faz parte. A gente não faz parte sozinha, a minha vida não anda sozinha. A minha vida anda junto com um grupo. E você é a mesma coisa do seu prédio. Você vê lá no prédio que a gente mora, tem um papel escrito lá embaixo na portaria. 2 pessoas no máximo por elevador. Hoje desceu eu e o Rodrigo, parou no 6º andar, a gente é do 26º. O rapaz viu que tinha 2 e falou, eu vou esperar. E assim todo mundo faz, mesmo tem pressa. Não. Já Esse cuidado, tá bom.